E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro de telecomunicações e também sou consultor em várias operadoras de internet. Hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre treinamento de redes focado em provedores, tá? Nós vamos falar de teorias, as mais pertinentes, entrar mais a fundo em algumas delas que eu acho que são mais importantes e em paralelo nós vamos sempre demonstrar o funcionamento em laboratórios. Nesse caso nós vamos utilizar o MikroTik, mas na teoria funciona para todos. Nós vamos dividir o curso em 3 partes de acordo com o modelo OSI, tá? Nós vamos falar do enlace de dados, que é a camada 2, a camada 3 que é redes, a camada 4 que é transporte. Eu não vou focar aqui na camada 1, porque essa camada ela trata sobre os bits, tá? Como que ele é transmitido de uma ponta a outra, como que faz para ele chegar de uma ponta a outra. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre a camada física, tá? Que é sobre atenuação em fibra ótica, sobre dispersão, modulação em rádio, Wi-Fi, como o sinal sofre interferência para chegar de um ponto a outro, codificação de linha, isso nós podemos falar também, mas a gente vai focar em enlace de dados, rede e transporte. Primeiramente, nós temos a camada 2. A camada 2, também conhecida como camada de enlace, é a primeira camada lógica de tratamento de dados, porque na camada 1 não é feito o tratamento de dados, apenas o envio e a recepção, tá? Aqui eu vou falar um pouco sobre algumas funções da camada 2 que nós não vamos focar nesse curso, tá? Mas é importante que você saiba. A primeira função que nós vamos falar aqui é o controle de fluxo. Ele faz o controle entre o host A e o host B na transmissão para que não haja problema entre esses dois equipamentos de descarte de pacote. Se um equipamento está transmitindo mais do que o outro pode receber, vai haver descarte de pacote. Então a camada 2 ela faz esse controle de fluxo para que não haja esse problema de descarte de pacote entre os dois equipamentos. Outra função aqui também da camada 2 é a negociação de canal. Essa negociação de canal é para saber se os dois lados podem falar ao mesmo tempo, ou seja, duplex, ou se ele não é duplex, se só um lado pode falar e o outro escuta, e depois o outro fala e o outro escuta. Outra função aqui é a detecção e correção de erros no frame. Tá? A gente chama de frame ou quadro, os bits trocados entre a camada 2. O primeiro deles é o bit de paridade, tá? O bit de paridade, ele é uma detecção de erro bem simples, que no frame transmitido, se ele tiver número ímpares de uns, ele vai acrescentar um 1 na transmissão. Se ele tiver um número par de uns, ele vai acrescentar um 0 na transmissão. Então, se do outro lado chegar um número ímpar de uns e chegar um 0, ele vai saber que tem um erro. E da mesma forma que se chegar um número par e chegar a um número ímpar de 1, vai ter um erro também. O CRC ele tem uma detecção muito melhor do que o bit paridade, porque o bit paridade, se você tiver um erro só, ele vai corrigir. Agora, se você tiver dois erros, ou seja, um 0 virou 1 e 1 virou 0, ele não vai corrigir. Já o CRC, ele faz uma equação utilizando todos os bits, e até as posições são relevantes. Então, se tiver um erro nesse frame, ele já vai detectar. Agora nós vamos falar do MEC, que para mim é a parte essencial e básica para aprender a comunicação em camada 2. Tá? O MEC significa Media Access Control, ele é um endereço de hardware utilizado para comunicação na camada 2, no padrão 802.3 Ethernet, ou seja, toda porta ou placa de rede ela tem o seu endereço MAC para fazer a comunicação em camada 2. E esse endereço ele é formado por um conjunto de 6 bytes, tá? Separado por 2 pontos ou hífen. Cada byte ele é representado por 2 algarismos na forma hexadecimal. Tá? Aqui nós temos um exemplo de um MAC address. Os 3 primeiros algarismos eles são representados pelo fabricante, ou seja, o I3E ele dá para o fabricante quais serão esses 3 primeiros. Os outros 3 eles são definidos pelo fabricante, tá? Para ele poder produzir vários equipamentos e ter diversidade de MAC ali. Aqui embaixo nós temos um exemplo válido, tá? De uma placa de rede da Intel, de um computador e o endereço físico dela. Agora que a gente já sabe o que é MAC, a gente já pode ver como funciona a comunicação na camada 2, tá?
que é através do Mac. Aqui a gente tem um exemplo de um computador A com Mac e o computador B também com Mac, os dois ligados a um switch. E eu vou tentar fazer o computador A falar com o computador B. Como que isso acontece na camada 2? O computador A ele vai gerar um pacote com o MAC de origem dele e com o MAC de destino do computador B, tá? E a gente vai entender aqui que ele já sabe qual é o MAC do computador B, tá? Depois eu vou explicar como ele descobre esse MAC. Então, o computador A ele vai gerar esse pacote, vai mandar para o switch e o switch vai encaminhar para o computador B. E na volta, o computador B vai pegar o MAC dele, colocar como origem e vai colocar o destino sendo o MAC do computador A. Agora eu vou te explicar como que o switch sabe como encaminhar o pacote, né? Como que ele sabe o MAC do equipamento. Para isso, todo equipamento em camada 2 ele precisa possuir uma tabela MAC. Tá? Essa tabela MAC, como está mostrado aqui na figura, ela coloca o MAC do equipamento que está ligado na porta dele. Ou seja, nesse caso aqui, nós temos o equipamento aqui com final 3, não final, né? O 3 está no meio, que ele aprendeu pela porta Ethernet 00. E o 4, ele aprendeu pela porta 01. Então, sempre que chegar um pacote com destino ao 03, ele vai encaminhar para a porta 00. E sempre que chegar um pacote com destino a 04, ele vai encaminhar para a porta 01. Nós já entendemos que o switch precisa ter uma tabela MAC para poder encaminhar para o seu destino corretamente. Mas como que ele consegue preencher essa tabela MAC? No nosso exemplo anterior, nós estávamos tentando fazer o computador A falar com o computador B. No caso, aqui a tabela do switch só possui o MAC do computador A. Então, como ele faz para descobrir o MAC do computador B? Quando o computador A mandar um pacote tentando falar com o computador B, o switch vai pesquisar na tabela dele e vai ver que não possui esse MAC na tabela dele. Então ele vai fazer o que a gente chama de flood. Ele vai mandar um pacote para todas as portas deles ativas, tá? Menos a porta que ele recebeu o pacote, e vai perguntar para elas quem possui esse MAC. Quem tiver esse MAC vai responder para ele e ele vai anotar a porta que respondeu na tabela MAC. Os outros computadores que receberem esse pacote, eles vão simplesmente descartar se não possuírem esse MAC. Agora nós vamos ver funcionando nos equipamentos que a gente aprendeu na teoria. Aqui a gente tem a mesma topologia, né? No caso o computador A e o computador B, e um switch no meio. E tem um computador C desligado. Vamos ver a tabela MAC do switch e dos computadores, tá? Nós vamos tentar pingar o computador A no computador B. Esse ping, ele é um ping MAC, tá? Não é um ping com IP, porque a gente está trabalhando só com camada 2. Então nós vamos abrir aqui o computador A, que o computador A é um microtik, tá? A gente está vendo que ele está ligado na porta 1, no switch. O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai criar uma bridge, porque no microtik, a bridge ela é um switch, tá? Então a gente vai transformar como se fosse essa porta num switch. A gente vai criar essa bridge e colocar a porta na bridge, tá? Aqui no caso eu já tinha colocado. Opa, bridge ok. Pronto. O que acontece? Se a gente for aqui em hosts, é a tabela MAC dessa bridge. Tá vendo que ele só sabe esse MAC aqui? E esse MAC é exatamente o MAC dele. Se a gente for aqui na interface 1, a gente tem um MAC dela, ó. Lembra que eu falei que toda porta tem um MAC? Aqui, ó, o MAC é diferente. Tá? Então ele aprende. O único MAC que ele sabia aquela hora era esse. Agora ele já sabe dois. Esse MAC aqui, você pode ver que é do mesmo fabricante, que a gente tinha aprendido já. Então, ele é o MAC do equipamento, desculpa, aqui, do computador B. E esse outro MAC aqui é de outro fabricante, que só pode ser de outro equipamento que tá ligado, que é o switch. Tá? E aqui ele fala o tempo que ele aprendeu, porque na tabela de MAC, ela tem um tempo de vida útil, tá? Depois ele apaga essa tabela e reaprende. Então aqui a gente já viu que o nosso computador aprendeu esses dois Macs, tá? Tirando o Mac dele. Vamos tentar pingar para esse Mac. A gente vai pegar esse Mac aqui, copiar e fazer um ping. Tá vendo que eu estou conseguindo pingar o equipamento?
Vamos desligar o equipamento para ver se realmente é nele. Tá vendo? Assim que eu desliguei o equipamento, o ping parou de funcionar, o ping de MAC. E provavelmente ele ainda está na tabela dele, mas ele não sabe que foi desligado. Então daqui a pouco esse equipamento, esse MAC, ele vai sair daqui, tá? Na hora que ele for renovar a tabela, e ele vai falar que ele não sabe onde tem esse MAC. Mas como a gente não quer ficar esperando isso, vou ligar aqui novamente, só para a gente aprender. E nós vamos agora mexer no switch, tá? Nós vamos ver aqui a tabela MAC de uma maneira melhor. Dentro do switch, nós temos a tabela, a porta 00 e a porta 01. A gente vem aqui, show, MAC address table. Olha que bacana isso daqui. Dentro dessa tabela, nós temos que o MAC, que é esse MAC aqui, ó, que é o MAC do nosso equipamento PCA, que ó, ele aqui, ó, ele foi apreendido pela porta 00 de forma dinâmica, tá? Porque dá pra gente forçar. E o 04, que é exatamente do computador B, vamos abrir aqui o computador B para vocês verem. Enquanto ele abre ali, a gente viu que ele aprendeu pela porta 01, que é esse equipamento. Deixa eu ver se eu consigo abrir o computador B aqui, só um minuto, por favor. Beleza, já consegui aqui entrar no computador B, tive um probleminha. E aqui, ó, dentro do computador B, a gente pode ver que a interface que está ligada no equipamento é a interface 1. Então, dentro da interface 1, ele tem esse MAC, que foi o MAC que a gente aprendeu no switch. No caso aqui, ó, vamos lá dar uma olhada. Tá vendo aqui, ó, o MAC tal na porta 01 é esse MAC. O que acontece se a gente desligar o equipamento? Ou então a gente ligar um computador, vamos ligar o computador C. E a gente pode ficar atualizando a tabela desse switch para ver se ele vai aprender outro equipamento. Espera um pouquinho. Aí, ó, agora ele já aprendeu, tá vendo? Esse equipamento aqui, o 02, ele aprendeu na interface 2. Que é exatamente o que a gente tinha aprendido. Então, a gente pode pegar esse esse MAC e tentar pingar. Vamos lá tentar pingar esse MAC. Tá até na tabela aqui já, ó. Ele aprendeu, tá vendo? Tem 4 segundos. Então, a gente pode pegar aqui e pingar esse equipamento. Viu? Tá pingando, porque o switch sabe que ele aprendeu por essa porta. Tem algumas maneiras de a gente bloquear e fazer tudo, mas não é a intenção aqui da gente aprender. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte sobre camada 2. Na próxima aula nós vamos falar sobre broadcast, loop em camada 2 e, se der tempo, sobre VLAN.